veja só, deixa eu até repetir a sua pergunta, porque quem está nos ouvindo pela internet, né, não ouviu o que você falou. Então, a pergunta da colega é: e se for uma transportadora do Simples, mesmo assim, teria que fazer a retenção do ISS? Qual que é a resposta para a nossa colega? Não. Por que que não? Porque o artigo 6º da Lei Complementar, que é esse que nós estamos analisando aqui, ele criou as hipóteses de retenção para qualquer tipo de empresa, qualquer regime, né, vamos dizer assim, de enquadramento. E quando a gente fala em Simples Nacional, ela tem a sua legislação própria, não tem? Tem, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Lá na Lei Complementar, ali pelos artigos 18, 21 em diante, a gente vai encontrar uma disposição que diz: olha, você quer ser do Simples Nacional? Quero. Mas se você esbarrar em alguma substituição tributária, antecipação ou retenção, você sofre do mesmo jeito que uma empresa do regime normal. Então, a empresa do Simples Nacional, ela está sujeita à retenção? Tá. Quais retenções? Aquelas previstas nas legislações. Então, a gente está vendo aqui, no artigo 6º, que o serviço de transporte, né, sujeito ao ISS, Imposto de Competência Municipal, não está sujeito à retenção. Então, quem é que tem que pagar esse tributo? O próprio prestador. Tá? Então, ele fez o frete dele fora do município, é ele que vai recolher. Claro que uma empresa optante pelo Simples Nacional, ela vai recolher os tributos de uma forma englobada, né? Como é que ela recolhe isso? De acordo com a faixa de enquadramento dela. Né? Então, ela vai olhar lá na faixa de enquadramento dela, ela tem um percentual lá destinado para o ISS e ela vai fazer o recolhimento do ISS desta maneira, tá? Desta forma. Mas, para as empresas que não estão nesse regime de enquadramento, né, falando em retenção, elas não vão sofrer retenção, porque o artigo 6º da Lei Maior não trouxe essa previsão. Então, o próprio prestador de serviço vai fazer o seu frete e vai efetuar o recolhimento, tá? Sem falar em retenção. E se sofrer uma retenção, é uma retenção indevida. Por quê? Porque é ele mesmo que vai ter que fazer. Ou então, ele acorda isso com o contratante. Aí o contratante faz o recolhimento, como eu já falei, né? Vai puxar uma responsabilidade para ele que a própria lei não previu, né? Então, vai acordar isso, o contratante vai fazer o recolhimento e entregar um comprovante para ele, né? Para demonstrar que foi feito o pagamento do tributo, ok? Bem, aí a gente chega na figura do CEPOM, que é aqueles casos em que você vai prestar serviço no município e aí vem a lei do município. A lei do município, ela é maior ou menor que essa lei 116? Menor, né? Olhando a hierarquia do Sistema Tributário Nacional, das nossas legislações, Constituição Federal, Lei Complementar e depois as leis municipais. Aí o sujeito vai prestar serviço no município e aí chega lá, ele sofre retenção, porque a lei do município onde ele está executando o serviço exige que se faça retenção. Aí vem, mas a lei maior não permitiu, a lei maior não trouxe essa previsão. Mas aqui no meu município tem que fazer retenção, né? Ou você faz a retenção, ou você se inscreve no CEPOM, que era aquela figura que eu estava mencionando para vocês, né? Que é o Cadastro de Prestadores de Outros Municípios, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, porque como isso não é da lei maior, né? Não foi a Lei Complementar 116 que criou a figura do CEPOM. São os municípios que têm essa figura. Foi criado primeiro por São Paulo e depois foi copiado por todos os outros municípios aí afora, né? Então, aqui a gente tem um pedacinho da legislação de Curitiba que trata da figura do CEPOM. Então, ele diz: todos os prestadores de serviço que emitirem notas fiscais, olha a redação, gente, todos os prestadores de serviço que emitirem notas fiscais autorizadas por outro município para tomadores estabelecidos no município de Curitiba
referente ao serviço previsto no anexo, né, que é a lista de serviços, ficam sujeitas, né, estão sujeitas à inscrição nesse cadastro, que é o CEPOM. Portanto, no caso de ausência do cadastro, fica o tomador de Curitiba obrigado a reter o ISS. Então, aqui, o município de Curitiba, assim como vários outros, criou uma figura de retenção baseada num cadastro. Se tem o cadastro, não sofre retenção. Não tem o cadastro, vai sofrer retenção. Mas, Ivanise, você está falando de um imposto que é devido para Curitiba? Não, ele não está falando de um imposto que é devido para Curitiba. Ele está falando de notas autorizadas por outros municípios emitidas para tomadores que estão aqui em Curitiba. Então, ele está falando de todas as atividades. Tá? Tem o cadastro? Tenho. Então, não vai sofrer retenção. Mas se não tem o cadastro, né, na ausência do cadastro, o tomador fica obrigado a reter no montante de 5% o imposto devido para Curitiba. Né? E o que vocês acham? Essa figura do cadastro CEPOM tem validade? É uma norma legal? Ele pode ser feita? Ou é uma norma arbitrária? Né? A gente já pensa logo no contribuinte, né? Lógico que é arbitrário. Vai sofrer retenção? Né? No caso do ISS, do frete, a gente até que não tem tanto problema, porque ele é devido para o local da prestação mesmo. Então, se eu estou emitindo uma nota fiscal para um contratante que está em Curitiba e o frete também foi feito em Curitiba, eu não vou ter problema. Agora, eu poderia ter problema quando o contratante é de Curitiba, mas o serviço foi feito em outro município. E aí eu vou deixar o tributo lá naquele município onde eu fiz o trabalho, né, onde eu fiz o frete, e vou sofrer uma retenção. Por quê? Porque o meu tomador, ele é de Curitiba. E aí eu entro na regra do CEPOM. Essa questão de redução, né, no ISS é até uma questão que nós tivemos uma alteração agora pela Lei Complementar 157, que não pode haver benefício fiscal que reduza a alíquota para menos que 2%. Né? Então, para menos que 2%, existe uma vedação agora. Então, posso aplicar benefício fiscal no ISS? Se for para reduzir para menos que 2, o município vai ter problema. E ele está até impedido de conceder esse benefício, porque a alíquota mínima tem que ser de 2. O pagamento mínimo do tributo tem que ser de 2. Tá? E se eu estou no município onde a incidência do ISS é de 3% e eu sofri uma retenção de 5%, eu vou pagar os 2%. Vou pagar os 5% na retenção, porque eu não é o fato. Eu vou levantar a mão e vou dizer, não, eu não posso sofrer retenção, porque a lei complementar está falando que o imposto é devido para o local onde o serviço foi executado. O contratante ele vai fazer a retenção. Porque se ele não faz a retenção, ele tem que pagar. Né? Faz a retenção de acordo com o município dele. Tá? Então, se ele está lá no município de Curitiba, ele vai observar a tabela de alíquotas de Curitiba. Tá? Mas o frete foi feito em, por exemplo, Londrina. E lá em Londrina, a alíquota do frete era de 2%. Então, lá eu recolhi 2%, porque era a alíquota do município onde o serviço foi executado. Agora, se eu estou sofrendo uma retenção, de novo, né, gente? No caso do frete, do transporte, é uma retenção indevida. Por quê? Porque ela não está aqui no artigo 6º que a gente acabou de ler. Então, transporte não entra na regra da retenção. Mas, quando eu falo na figura do CEPOM, por isso que ele está aqui, né, é independente. Os municípios eles estão fazendo retenção na ausência do cadastro. E a regra aqui para retenção em Curitiba é emissão de notas autorizadas por outros municípios. Então, emissão de notas autorizadas por outros municípios, para tomadores estabelecidos no município de Curitiba. Tá? Então, isso aqui causa uma confusão gigante na cabeça do contribuinte e até do próprio tomador de serviço. Né? Porque fica sujeito a 2 recolhimentos. Bom,
Aí, antes de falar da jurisprudência sobre esse CEPOM, a gente vai falar do artigo 4º da Lei Complementar. O que diz o artigo 4º da Lei Complementar? Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário. Então, veja só, gente. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviço, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de sede, agência, filial, posto de atendimento, escritório de representação e etc. Tá? O legislador, gente, quando criou esse artigo, ele tinha um problema. Qual que era o problema? Na época, antes da publicação dessa lei, as empresas tinham por praxe, tinham por regra, abrir estabelecimento naquele município onde a alíquota do ISS era mais baixa. Né? Mandirituba foi uma febre, né? Empresas abrindo, fazendo inscrição lá em Mandirituba, mas efetivamente prestava serviço em outros locais, né? Porque ela não ficava lá. Então, ela pagava menos tributo porque ela estava lá em Mandirituba, mas efetivamente executava serviço em outros locais. Aí o legislador, tendo isso em mente, fez o quê? Criou o artigo 4º. Olha, pessoal, local do estabelecimento prestador é onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviço, de modo permanente ou temporário. Gente, esse temporário é que complica. Por quê? Por óbvio, se eu estou falando em transporte, ou se eu estou falando, por exemplo, num serviço de conserto, é muito normal eu sair do meu quadrado, do meu município, e ir prestar serviço em outro local. E essa prestação vai ser temporária. Por óbvio, né? Eu vou lá, executo o serviço e volto para casa. Então, esse temporário que existe aqui é o que causa todo esse prejuízo. Né? Porque o artigo 4º está falando, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviço, de modo permanente ou temporário. Então, esse temporário é que vem complicar. Né? E não adianta você chamar esse local aí de um posto de atendimento, de um escritório de representação, ou qualquer outra denominação que você venha utilizar para dizer que ali não é o seu estabelecimento. Então, quando o legislador coloca essa expressão, fica claro o objetivo dele. Qual que era o objetivo dele aqui? Evitar que você abrisse empresa num local onde a alíquota era mais baixa e efetivamente prestasse serviço em outros locais. E aí, nesses outros locais, você tem o quê? Uma portinha que você chama de escritório, que você chama de agência, de posto de atendimento. Esse foi o objetivo do legislador. Só que, na prática, isso tomou uma proporção que distorceu a figura do local do estabelecimento prestador. Por quê? Porque ele está dizendo que é de modo permanente ou temporário. E os municípios usam isso ao seu favor. Aí, quando a gente vai lá para a jurisprudência, STJ. Empresas que entraram na justiça questionando a legalidade do CEPOM, que é aquele cadastro que eu acabei de falar para vocês. Que o Superior Tribunal de Justiça disse? Olha, reconheceu, né, o STJ reconheceu que não há violação do princípio da territorialidade quando o município competente para cobrar o ISS exige obrigação acessória de cadastramento de contribuintes, quando estas possuem sede em outro município, mas prestem serviços no município arrecadador. Então, a jurisprudência é favorável à figura do CEPOM. Né? Então, ele está dizendo ali, ó, que não há violação do princípio da territorialidade. O ato de um município exigir uma obrigação acessória, que é o cadastramento, né, se ele é um município arrecadador. Aí é que vem o problema. Né?
A decisão baseou-se na jurisprudência da própria Corte de que o município competente para realizar a cobrança do ISS é o local onde se dá a prestação de serviço. Então, aqui nós temos um conflito gigante com o artigo 3º que a gente acabou de ver. Que o artigo 3º ele fez um racha, né, que eu acabei de dizer. Alguns serviços é onde você tem a empresa estabelecida e outros aonde o serviço é executado, né? E aí vem a jurisprudência do STJ e diz que o município competente para realizar a cobrança do ISS é o local onde se dá a prestação de serviço. Então, se eu estou prestando serviço fora da minha sede e lá ele exige uma obrigação acessória, que é o cadastramento do CEPOM, esse cadastramento perante o STJ não é uma violação do princípio da territorialidade. Só que aí a gente vem para a prática. O município que está exigindo o cadastramento, ele é competente para a cobrança do tributo? Mas ele exige mesmo assim. E aí é que vem a problemática, né? Este entendimento do tribunal em relação ao local de incidência do imposto está em consonância com o artigo 4º que a gente acabou de mostrar para vocês. Considera-se local... Ah, Ivanísia, mas então a jurisprudência do STJ comeu bola? Ao falar que o município competente para cobrar o imposto é onde ocorre a prestação, ele se baseou no artigo 4º. E a gente acabou de ver o que o artigo 4º diz. Considera-se local da prestação aonde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviço, de modo permanente ou temporário. Então, a gente tem aí a figura de um monstro, né, dentro da legislação do ISS, que é a figura do artigo 4º, né? Bom, então, a jurisprudência é favorável, né, já foi reconhecido pelo próprio STJ, que eu posso ter a figura da obrigação acessória quando ela é instituída pelo município competente para a cobrança do tributo, né? Então, entretanto, o instrumento fiscal não deve ser usado sem critério por todos os municípios. Apenas aqueles municípios que sofrem com a concorrência desleal e de outros pares, né, da federação, que se estabelecem alíquotas inconstitucionais para o imposto, que são alíquotas menores que 2%. Então, de novo, né, a gente entende a posição do STJ quando ele diz que o CEPOM não é uma violação do princípio da territorialidade. Por quê? Porque ele está visando aquelas empresas que querem fugir da tributação, querem se constituir em locais que a alíquota é menor. A instituição da obrigação acessória em questão precisa vir acompanhada da atribuição de responsabilidade aos tomadores, né? Então, naquela questão em que o tomador é responsável pelo pagamento do tributo, né, aí pode existir também a figura da obrigação acessória, que seria o CEPOM, tá? Ok? Bom, gente, então, antes de passarmos para o próximo assunto, que são serviços de armazenagem, né, para ficar bem gravada a regra, ISS, serviço de transporte, frete, ele é devido para o município onde ele é executado, tá? Não está presente na figura da retenção. Então, o próprio prestador de serviços é que tem que fazer o recolhimento, tá? Podendo ele, se quiser, acordar com o tomador para que o tomador faça o recolhimento para ele, né? Mas isso não é uma responsabilidade que vem da própria legislação, tá? Bem, então, saindo dessa esfera do local de pagamento do ISS das retenções, a gente vai falar um pouquinho sobre serviços de distribuição e armazenagem, né? Então, no armazenamento, além do próprio serviço de armazenamento, que é a guarda e conservação da mercadoria, podem existir outros serviços, né, tais como carga, descarga, arrumação e distribuição de mercadorias. Isso é muito comum acontecer com empresas que trabalham com logística, né, fazem a arrumação, a distribuição, etc. Então, o contrato com um operador logístico, ele vai muito além, né, de mera prestação de serviço de transporte, porque ele pode envolver também a guarda da mercadoria e a distribuição, tá? A movimentação de mercadorias envolve carga e descarga, né, quando da sua entrada ou saída no armazém geral.
No recebimento, as mercadorias são descarregadas, classificadas, identificadas, inspecionadas e passam pelo processo de unitização em pallets antes de serem armazenadas. Então, a gente está vendo aqui um serviço maior do que o próprio serviço de distribuição da mercadoria, né? Que é o serviço de arrumação da carga. Então, a gente tem aqui uma inovação no processo logístico. E isso é muito realizado, não sei se vocês já ouviram essa expressão, naquelas empresas que fazem cross-dock, né? A gente vai falar depois o que é isso com mais propriedade, né? Mas são empresas que recebem mercadoria, organizam e já deixam as mercadorias separadas de acordo com cada destinatário. Então, ele recebe as notas fiscais, a transportadora descarrega ali, ele recebe as mercadorias com as notas fiscais e já faz a separação da carga de acordo com o destinatário, né? E nisso, o contribuinte que contrata esse tipo de serviço ganha em tempo, né? Já tem uma organização ali, evita, né, a necessidade dele constituir uma filial, se a gente está falando de operações interestaduais, né? Evita, né, a constituição de filial porque ele está trabalhando com a figura do operador. Então, quando da sua saída, as mercadorias são separadas, agrupadas e conferidas de acordo com o pedido do cliente e enviada para a área de expedição. Vocês sabem, né, quem trabalha com transporte e logística sabe muito bem que, dependendo do cliente, a mercadoria tem hora para chegar e ser descarregada. O transportador não chegou ali na hora marcada, a mercadoria não é mais recebida. Aí ele tem que aguardar uma nova janela, né, que é chamado na prática, né, uma nova janela com um novo prazo, uma nova data para fazer o descarregamento. Então, esse problema logístico tem se tornado um custo muito grande para as empresas. Então, visando eliminar esse problema, muitas optam por trabalhar com operadores logísticos, que vai atender a essa finalidade aqui. Separar a carga, de acordo com cada cliente, cada destinatário, paletizar, né, passar aquele plástico filme em volta da mercadoria, ou seja, arrumar a carga para que ela seja entregue ao destinatário, né? E esse serviço de distribuição e armazenagem, ele também está previsto na lista do ISS. Então, empresas que fazem esse tipo de trabalho prestam serviço sujeito ao ISS. E daí o tributo vai ser recolhido de acordo com a alíquota do seu município, né? Vale lembrar que o processo de embalagem realizado pelos armazéns, né, pelos depositários, para serem considerados como prestação de serviço, não pode ser considerados aqueles previstos na legislação do IPI. Gente, qual que é o ponto aqui? Esse serviço de embalar a mercadoria que a gente está falando aqui, separar, paletizar, né, cuidar para que a mercadoria seja acondicionada para fins de transporte, não pode ser aquela embalagem prevista lá na legislação do IPI. E a gente sabe que tem muitos operadores logísticos que fazem isso. Recebe a carga, coloca numa embalagem por conta do contratante e distribui isso. Essa embalagem, se for uma embalagem de apresentação, isso caracteriza industrialização. Então, o operador logístico que tem essa atividade, ele está industrializando a mercadoria por encomenda. E tem muita gente que não dá esse tratamento na prática, ou nem que imagina que está realizando uma atividade de industrialização. Eu tenho muitos questionamentos de contribuintes que trabalham, por exemplo, com kits. Eles são operadores logísticos, recebem os produtos e embalam esses produtos na forma de kit. Então, formação de kit é uma atividade de industrialização. Qual que é a modalidade? Acondicionamento. Artigo 4º do regulamento do IPI. Quem acondicionar está realizando a operação de industrialização sujeita ao IPI. Aí, isso foge do ISS, tá? Então, quando a gente está falando aqui em serviço de distribuição e armazenagem e embalagem de produtos sujeito ao ISS, a gente está falando daquela embalagem que não caracteriza industrialização, que é aquela embalagem apenas para fins de transporte. Embalou só para fins de transporte, não caracterizou atividade industrial.
embalou em embalagem de apresentação, caracterizou operação de industrialização, tá? E a gente tem muito essa figura aí no dia a dia, né? Então, lá, ó, acondicionamento, ok? Bom, para esmiuçar um pouquinho mais essa atividade, eu trouxe aqui para vocês a resposta à consulta número 30 de 2011 do Estado do Paraná, em que uma empresa de logística, muito preocupada com a distribuição de suas mercadorias, perguntou para o Estado, Estado, até onde vai a sua competência, né? Ou seja, até onde a operação que eu estou realizando vai ser ISS, e se eu mudar alguma coisa nisso, se eu estou diante do ICMS, né? Então, veja só a pergunta dele aqui para o Estado. Olha lá, ó. Então, é uma empresa de organização logística, de transporte, né, de mercadoria de terceiros, atividade não sujeita ao imposto estadual. Então, na ementa, a gente já está observando que o Estado está falando que não tem ICMS. Qual que é a situação aqui? A consulente, empresa que atua na organização logística de transporte de cargas, operador de transporte multimodal, serviço de entrega nacional e internacional, expressa, né? E logística de marketing. Então, veja só, ele é uma empresa de logística de marketing. Então, provavelmente, ele vai falar da distribuição de materiais de propaganda da própria empresa, os produtos, né, da própria empresa, tá? Que compreende serviço de coleta, olha a compreensão da atividade dele. Serviço de coleta, armazenagem, manuseio, embalagem, distribuição física de material promocional de terceiros. Então, ele faz tudo isso. E aí ele está preocupado se ele tem que ter nota, se ele tem que ter inscrição estadual e se ele tem que tributar o ICMS sobre essa atividade, né? Está no mercado desde 2004, a partir de janeiro de 2009, passou a integrar o rol de atividades previstas em seu objeto social, a prestação de serviço de logística, com ênfase no manuseio e distribuição física de material promocional. Olha, a ênfase da minha atividade é distribuir material promocional, tá? De terceiros, entendendo que tal atividade não está sujeita ao ICMS, mas ao ISS. A operacionalização dessa atividade exige emissão de nota fiscal autorizada pelo Estado, devido à necessidade de um documento para trânsito desse material promocional. A empresa manda o material para ele, né? Ele separa isso de acordo com os destinatários e sai fazer a entrega desses materiais. Então, ele está dizendo, olha, Estado, eu acho que eu tenho que emitir nota para transitar com isso, né? Determinada empresa, desejando distribuir o material promocional a seus clientes, contrata para fabricar produto promocional, folders, cartazes, né? Então, a empresa contratou alguém para fabricar o material promocional. E contrata a consulente para realizar o trabalho de logística e distribuição. Então, a gente já percebe que esse material promocional ele nem passa pela empresa dona do material promocional. Já sai direto da gráfica para a empresa de logística, né, que vai fazer a sua distribuição. Tal prestação inicia-se com a retirada desses materiais da empresa Fabril, né, contratada para produzir, a qual emite uma nota fiscal destinada a consulente, operador logístico. Então, a própria fábrica do material emite a nota de remessa para o operador logístico. A consulente recebe o material, registra o documento fiscal no seu livro de entradas, armazena em seu galpão o lote de produtos, efetuando a logística desse, separando, contando e manuseando as peças e, após contratada pelo prestador de serviço de transporte para efetuar as entregas do material, sendo que, em alguns casos, ela mesma faz o transporte. Então, ela está falando que depois que ela separa, algumas vezes ela contrata a transportadora e outras vezes ela mesma vai fazer essa entrega, né? Provavelmente depende da demanda. Ocasião em que emite o documento para cobrar o transporte, que na época que ela citou o CTRC, né? Com destaque do imposto. Para cobertar a remessa do material transportado, emite nota fiscal no CFOP 5923, que é um CFOP bem conhecido de vocês, né? Que é o CFOP de remessa por conta e ordem, né?
5923, remessa por conta e ordem de terceiros, né? Constando no campo de dados adicionais que se trata de material enviado pela empresa contratante, fazendo referência à nota fiscal Fabril. E emite nota de serviço para a contratante para faturamento dos serviços de logística efetuado. Então, veja, ele já vi aqui ele emitindo 3 documentos. Um para circulação da carga, o CTE para cobrar o transporte e a nota de serviço para cobrar pela logística. Então, ele está emitindo 3 documentos, né? Não há relação comercial entre a consulente e os destinatários, tampouco a empresa Fabril que enviou os materiais, mas somente há vínculo com a contratante, razão pela qual utiliza o CFOP 5923 na nota que emite para o transporte, sendo que desconhece se a contratante emite uma outra nota lá para onde o material vai ser entregue. Então, isso não entra aqui no mérito da questão, né?